Iniciamos este vídeo de forma direta com uma pergunta sincera. Você já percebeu como algumas pessoas vão, aos poucos, se afastando do convívio com os outros sem nem se dar conta? Não é só o tempo, a idade ou a saúde que criam barreiras. Às vezes, o que mais distancia não é visível aos olhos. São pequenos hábitos que se instalam devagar, quase imperceptíveis. Um comentário negativo aqui, uma recusa de ajuda ali, uma impaciência que antes não existia. E quando menos se espera, aquele avô que era o centro das atenções, ou aquela amiga que animava os encontros, parece ter se calado, se recolhido, se afastado, não porque quis, mas porque, sem perceber, deixou que certos comportamentos construíssem muros ao seu redor. O envelhecimento, quando não é vivido com consciência e afeto, pode trazer armadilhas silenciosas. E o mais perigoso dessas armadilhas é que elas são comuns, banais e muitas vezes invisíveis. Por isso, hoje vamos falar sobre 10 atitudes que muitos idosos desenvolvem com o tempo e que, sem querer, podem afastar amigos, filhos, netos e até a própria alegria de viver. E mais importante do que apontar os comportamentos é mostrar como transformá-los com gentileza e inteligência emocional. Essa conversa é um convite à leveza, não para julgar, mas para reconhecer e recomeçar. Afinal, como dizia Clarice Lispector, sim, minha força está na solidão. Não tenho medo de mudanças. Tenho medo é de ficar presa no que não muda. A história da Dona Júlia, de 71 anos, é parecida com a de muitas pessoas. Sempre alegre, querida na vizinhança, animada nos almoços de família. Mas com o passar do tempo, os convites foram diminuindo. As ligações rarearam. Os netos pareciam mais distantes. Ela se perguntava, será que estão ocupados demais? Ou será que fui eu quem afastou todo mundo sem perceber? Essa dúvida é dolorosa, mas também é um sinal de consciência e, portanto, um ponto de virada. Pouca gente fala sobre isso. Envelhecer não é apenas sobre rugas ou dores no corpo. É também sobre manter a alma viva, as relações saudáveis e a mente aberta ao novo. Isso exige olhar para dentro com coragem, reconhecer padrões, assumir que sim, às vezes somos nós mesmos que criamos a distância. Reclamar demais e ser negativo sem perceber. Você já notou como algumas conversas acabam sempre girando em torno das mesmas queixas? A saúde está cada vez pior. Na minha época era muito melhor. Esse mundo de hoje não presta. Claro, todos temos dias difíceis e dores reais. Mas quando o tom das nossas falas se torna sempre sombrio, isso cansa quem está ao redor. As pessoas passam a evitar conversas longas. Até os netos que antes ficavam no colo ouvindo histórias começam a sair de fininho. Não porque não te amam, mas porque ninguém aguenta se sentir drenado o tempo todo. O que fazer? Comece a conversa com algo bom. Hoje dormi bem. Vi um filme bonito. Coloque limite nas reclamações. Fale o que precisa, mas depois mude de assunto. Troque crítica por curiosidade. Em vez de dizer, isso não presta, tente, como será que isso funciona? Descuidar da aparência e da higiene pessoal. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. Muitos idosos começam a pensar, já vivi tanto, não preciso mais me arrumar. E aí deixam de lado o banho, o perfume, o penteado, a roupa bem escolhida. Mas o que parece pequeno é, na verdade, um reflexo profundo de como você se enxerga. Quando a gente se vê com carinho, no espelho, o mundo devolve esse olhar. Quando nos abandonamos, o mundo se afasta também. O que fazer? Escolha todos os dias uma peça de roupa que te faça sentir bem. Crie um ritual de autocuidado. Passar um creme, ajeitar o cabelo, usar uma cor que te ilumine. Mesmo em casa, vista-se para a vida. Isso eleva a autoestima e atrai o afeto.
ser resistente às mudanças e à tecnologia. Ah, isso de celular não é para mim. Esses aplicativos me confundem. Se quiserem falar comigo, que me liguem. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas a verdade é que a linguagem das novas gerações mudou. E quem insiste em não se adaptar, corre o risco de ficar fora das conversas mais importantes. As do dia a dia, nos grupos de família, nas fotos enviadas pelos netos. O que fazer? Em vez de dizer, não sei, diga, me ensina. Transforme a tecnologia em ponte. Peça aos netos que mostrem como enviar mensagens, fotos, emojis. Você não precisa virar expert, só precisa mostrar abertura. Isso já conecta. Acumular objetos e não conseguir se desapegar. Dona Júlia sempre foi muito sentimental. Guardava bilhetes antigos, roupas que não usava mais, pilhas de jornais que ninguém mais lia. Cada objeto parecia conter uma memória preciosa. E por isso, livrar-se deles era quase como perder uma parte da própria história. Mas, com o tempo, a casa foi ficando cheia demais. Andar pelos cômodos exigia cuidado. Visitas se tornaram raras, porque o ambiente deixava de ser acolhedor. E o mais grave, a mente também parecia pesada, como se o excesso ao redor criasse um cansaço invisível. Guardar tudo pode parecer proteção, mas muitas vezes é só uma forma de alimentar o passado e dificultar o presente. O que fazer? Comece pequeno, um cantinho por vez, uma gaveta, um armário. Pergunte a si mesmo, isso ainda tem um propósito real na minha vida? Se não, doe, passe adiante e transforme em lembrança através de uma foto. Criar espaço ao redor também cria espaço dentro de você, para respirar, receber, recomeçar, perder a paciência com facilidade. Em uma ida ao mercado, Júlia se irritou com a demora de um caixa jovem. Murmurou impaciente, cruzou os braços, mas algo chamou sua atenção. O rapaz estava com as mãos trêmulas. Era novo ali, nervoso, aprendendo. Naquele instante, ela se deu conta de quantas vezes havia perdido a calma sem motivo. No trânsito, em filas, com a vizinha que falava demais, com o neto que esquecia de responder mensagens. A impaciência tem esse poder de envenenar o nosso dia e, pior ainda, afastar quem nos quer bem. As pessoas passam a pisar em ovos, com medo de nos contrariar. O que fazer? Respire. Pergunte-se, isso vale minha irritação? Troque julgamento por compreensão. Um pequeno gesto de paciência pode mudar o dia de alguém, e o seu também. Da próxima vez que a demora incomodar, diga, sem pressa tá tudo bem. Você verá como até o ambiente muda. Falar demais e ouvir de menos Júlia tinha tantas histórias para contar. Era a mais experiente da família, cheia de sabedoria e lembranças. Mas, sem perceber, transformava cada conversa num monólogo. E aos poucos, os outros deixaram de compartilhar. Não por falta de carinho, mas porque não se sentiam ouvidos. Ouvir é mais do que ficar em silêncio. É se interessar de verdade pelo outro. É perguntar, e você, como está? É acolher sem interromper. Muitas vezes a melhor forma de ensinar é escutar. O que fazer? Preste atenção em quanto tempo você fala. Pause. Pergunte. Demonstre curiosidade genuína pelas histórias dos outros. Quando Júlia começou a ouvir mais, percebeu que seus filhos tinham muito a dizer. As ligações ficaram mais longas, mais doces, porque todo mundo quer ser ouvido com atenção. Rejeitar ajuda por orgulho. Sempre independente, Júlia não gostava de pedir nada a ninguém. Quando ofereciam ajuda, ela recusava imediatamente. Não precisa, eu dou conta, mesmo quando seu corpo já pedia descanso. Mesmo quando o esforço doía, ela achava que aceitar ajuda era sinal de fraqueza. Mas, aos poucos, percebeu que recusar apoio também era recusar carinho, presença, cuidado. Era como construir um muro e depois se perguntar por que estava sozinha.
Aceitar ajuda é abrir espaço para a troca, é permitir que o outro se sinta útil, necessário. É reconhecer que somos fortes, sim, mas também humanos. O que fazer? Diga sim com gratidão. Quando alguém te oferecer ajuda, aceite como quem aceita um presente. Compartilhe tarefas. Deixe que o outro participe da sua vida. Você verá, dividir o peso não diminui sua força. Só aumenta o afeto ao redor. Ser econômico demais e esquecer de aproveitar a vida. Júlia sempre guardou dinheiro para um dia. Só que esse dia nunca chegava. Recusava convites para jantar fora. Evitava pequenas viagens, deixava de comprar coisas que gostava. Tudo para economizar. Resultado: a vida foi ficando cinza, repetitiva, sem cor. Claro, é importante cuidar das finanças, mas o dinheiro existe para servir à vida, não o contrário. E depois de tantos anos de trabalho, é justo colher os frutos com alegria. O que fazer? Reserve um pequeno valor para o prazer. Um almoço com amigos, uma ida ao teatro, uma blusa nova, um presente para quem você ama. Invista em experiências, não só em seguranças. A vida é agora, e viver bem também é um ato de sabedoria. Desprezar os gostos das gerações mais jovens. Esses jovens não largam o celular. Na minha época era melhor. Júlia dizia isso com frequência. Até perceber que, com esse tipo de fala, ela afastava os netos. Eles pararam de mostrar músicas, vídeos, jogos, porque sentiam que ela não se interessava. Cada geração tem seu jeito de viver, se expressar, se divertir, e quando julgamos, criamos uma barreira que impede o vínculo. Mas quando ouvimos com curiosidade, aprendemos e nos aproximamos. O que fazer? Em vez de criticar, pergunte: me mostra isso que você gosta. Assista a um vídeo junto. Jogue um joguinho do celular. Ouça uma música nova. O laço se constrói na escuta, na brincadeira, na leveza. E você vai se surpreender com a alegria de descobrir o mundo pelos olhos de quem veio depois. Guardar mágoas e arrependimentos por tempo demais. Algumas feridas Júlia carregava há décadas. Uma briga com a irmã, uma palavra maldita, um perdão nunca concedido. Nas festas de fim de ano, o vazio se tornava ainda mais presente. O tempo passa, mas o peso emocional fica e se transforma em amargura, em tristeza que a gente não sabe bem de onde vem. E o pior, quem sofre mais com isso somos nós mesmos. Perdoar não é esquecer o que houve. É libertar o coração da prisão do rancor. É abrir espaço para a paz. O que fazer? Escreva, reflita, ore, converse, solte, diga a si mesmo: eu não posso mudar o que passou, mas posso escolher como seguir em frente. E quando sentir que é o momento, procure quem precisa ouvir. Um pedido de desculpa ou uma oferta de reconciliação. A leveza que vem depois disso não tem preço. Dona Júlia sentiu a mudança antes mesmo de perceber que tinha mudado. Era como se o ar estivesse mais leve em sua casa, como se os dias, antes repetitivos, começassem a trazer pequenas alegrias de novo. Um café tomado com calma na varanda, uma mensagem carinhosa da neta, uma gargalhada espontânea ao ver um vídeo engraçado, coisas simples, mas que haviam desaparecido. E agora voltavam com uma força suave, bonita, transformadora. Tudo começou quando ela decidiu se olhar com mais gentileza. Quando reconheceu que alguns dos hábitos que havia cultivado por tanto tempo não a protegiam, a afastavam. Quando entendeu que mudar não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Coragem de assumir que a vida, mesmo aos 70, 80, 90, ainda pode ser reinventada. Porque sim, existe um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da presença de muros. Muros que a gente constrói devagar, sem perceber. E o mais doloroso, esses muros são silenciosos, são feitos de frases repetidas, de recusas automáticas, de mágoas não curadas.
Mas, felizmente, são muros que podem ser derrubados, com escolhas conscientes, com afeto, com vontade de viver melhor. Quantas vezes nos pegamos repetindo os mesmos gestos, sem notar o impacto que eles têm? A forma como respondemos a um bom dia, a maneira como ouvimos ou não ouvimos os outros. As expressões no rosto, o tom de voz, a disposição para o novo. Tudo isso fala, tudo isso conecta ou afasta. Envelhecer não precisa significar se fechar. Pode, ao contrário, ser uma linda abertura, uma chance de viver com mais calma, com mais intenção, com mais leveza. Pode ser o tempo de aprender, de rir à toa, de perdoar com mais facilidade, de dizer eu te amo sem orgulho. Talvez o maior segredo da longevidade com qualidade esteja menos em dietas ou remédios e mais nessas pequenas atitudes que cultivam vínculos. Um elogio sincero, um abraço oferecido, um pedido de desculpas, um olhar que diz: estou aqui, me importo com você. E o mais bonito, nunca é tarde, nunca. Pode ter se passado 1 ano, 10, 20. O tempo não apaga a possibilidade de reconexão. Sempre dá para recomeçar, dentro de si e com os outros. Basta um passo. Dona Júlia percebeu isso quando deixou de lado o orgulho e disse ao filho: você pode me ensinar a mexer nesse aplicativo? Aquele pedido tão simples abriu uma porta. Da tela do celular vieram fotos, áudios, emojis carinhosos e uma nova ponte com a família. Era como se o mundo tivesse se ampliado de novo. E isso vale para todos nós. Às vezes, tudo o que precisamos é abrir espaço, na casa, nas conversas, no coração, e permitir que a vida entre com toda a sua doçura, mesmo nas fases mais maduras. É importante lembrar, ninguém está sozinho nessa jornada. Todos nós, em algum momento, desenvolvemos hábitos que nos protegem de algo, mas que, com o tempo, começam a nos limitar. E tudo bem. O primeiro passo não é se culpar, é se perceber. É reconhecer com carinho e dizer: eu quero viver melhor. Talvez você tenha se reconhecido em uma ou mais dessas atitudes que mencionamos até aqui. Talvez tenha pensado: isso acontece comigo. E se pensou, parabéns. Porque reconhecer é o início da transformação. Agora, que tal escolher uma dessas atitudes e começar a mudá-la? Não precisa ser tudo de uma vez. Uma mudança por vez já traz alívio, já abre caminho, já renova os vínculos. Se você tem se sentido mais isolado, impaciente ou desmotivado a se cuidar, saiba, há um mundo esperando pelo seu sorriso. Amigos que sentem sua falta. Filhos que querem ouvir suas histórias, netos que adorariam ensinar uma música nova, um jogo de celular, uma receita diferente. O amor não exige perfeição, ele só pede presença, escuta, disposição para se permitir ser tocado e também tocar o outro. Envelhecer com alegria é, acima de tudo, um ato de escolha. É escolher se abrir ao novo, manter o brilho no olhar, cultivar a curiosidade e valorizar as conexões verdadeiras. E se essa mensagem tocou o seu coração, talvez você esteja pronto para dar esse passo, para olhar com mais carinho para si, para se cuidar por dentro e por fora, para se permitir rir mais, viver mais leve e se conectar mais profundamente com quem te ama. A gente acredita com todas as forças que o envelhecimento não precisa ser solitário. Ele pode e deve ser vivido com dignidade, alegria, sentido e vínculos verdadeiros. Então, se essa conversa fez sentido para você e se você sente que está pronto para construir uma nova fase da sua vida com mais leveza, mais relações sinceras e mais amor próprio, inscreva-se no canal e venha com a gente nessa jornada. Aqui, cada história importa, cada aprendizado tem valor. E cada novo dia é uma chance de viver com mais consciência, com mais alma, com mais alegria. Porque você merece.
porque a vida ainda tem muito a oferecer. E porque, acima de tudo, você continua sendo essencial para o mundo e para as pessoas que te cercam. Vamos juntos. A gente te espera por aqui com carinho e de braços abertos.